Então, pessoal, uma guerra ela não começa de um dia para o outro, né? E assim uma revolução também não começa de um dia para o outro. Tudo são fatores que vão contribuindo, vão se somando até que culminam naquele fato em si, né? Daquela situação em si. E a situação que a gente vai comentar é sobre a Revolução Russa. Né? Assim como eu comentei, nada começa de um dia para o outro, e assim foi também a Revolução Russa. A Revolução Russa, ela estourou mesmo em 1917, mas antes disso teve um conjunto de fatores e revoltas também que ocorreram dentro do Império Russo, porque hoje a Rússia ela é um país, mas antes ela era um império, né? Que ocorreu dentro do Império Russo que culminou nessa revolução. Ali no século XIX, a Rússia, ela vivia um período assim, uma fase bem atrasada. Enquanto maior parte dos países europeus, né, já viviam uma indústria muito viva, né, já tinham passado pela Revolução Industrial, estavam já industrializados, e a industrialização, ela gerou emprego, ela gerou descoberta, ela gerou tecnologia, né, ela gerou muita coisa positiva, como negativas também, mas fazia o capital girar, né? E a gente sabe que um país ou um império, como era o caso da Rússia, sem capital, sem dinheiro circulando, sem emprego, sem renda, né? Sem políticas públicas, é um país complicado, vive uma situação complicada. E essa era a situação do Império Russo ali no século XIX, certo? A Rússia, o Império Russo, né, ele era liderado pelo czar, que era como era chamado o imperador, o czar, e vivia uma situação de extrema fome em toda a Rússia. Havia uma situação de fome na Rússia, enquanto muitos países, como eu disse, já estavam com a indústria a todo vapor, gerando, produzindo riqueza, produzindo emprego, né? Claro, desigualdade social, mas havia uma movimentação financeira. A Rússia não estava nisso. Maior parte da população russa ainda era de camponeses, né? E isso até talvez não seria um grande problema, mas já que o mundo inteiro estava se industrializando, a Rússia também precisava disso. E ela estava atrás desse mundo que já estava em outro momento, né? E essa população camponesa, que era a maior parte da população russa, vivia uma situação de fome seríssima. Haviam locais da Rússia onde até mesmo o canibalismo acontecia. Pessoas morriam e pessoas esfomeadas, desesperadas de fome, comiam carne de outras pessoas mortas. Né? A gente fica chocado, mas olha o nível de situação, de desespero e de fome que essas pessoas viviam, né? As pessoas, elas morriam de fome, elas morriam de desnutrição, e tudo isso aí contribuiu para que a população russa começasse a ficar desgostosa, né? Principalmente alguns grupos políticos começaram a se levantar e começaram a ficar desgostosos com o governo russo, com o czar, por exemplo, né? Com o Império Russo, certo? É nesse cenário bem complicado, econômico, político, né, que começam a surgir as ideias, né, que aparecem lá na Rússia, as ideias de Karl Marx e Engels, né, as ideias socialistas de Karl Marx. E todas essas ideias geram, né, nas pessoas esse ideal de divisão de bem, de equidade, de equilíbrio, né? É isso que a princípio trazia à mente, né? Só porque a gente sabe que ao longo da história a gente vai perceber que o governo, né, o governo socialista comunista na Rússia, ele acaba tomando proporções bem complicadas, né? Surge na Rússia, num primeiro momento, os grupos bolcheviques e mencheviques. Né? Os mencheviques, eles defendiam que tinha que tirar o czar do poder e organizar na Rússia, né, uma democracia, e depois dessa democracia estável, ter um governo capitalista e democrático dentro da Rússia. Já os bolcheviques
que era o pessoal ali de Lenin, de Trotsky, né? Trotsky até se encontrou com Frida Kahlo, Frida, né, aquela artista aqui da América, e se encontrou com Frida Kahlo aqui, enfim. E o Trotsky e o Lenin, né, eles eram do grupo dos bolcheviques, e os bolcheviques, eles tinham aquela veia muito mais Karl Marx, né? Os bolcheviques defendiam que tinha que tirar o czar do poder e instalar o socialismo dentro da Rússia, né? E assim começa a corrida dentro da Rússia, né, pela Revolução Russa, né, pela instalação do socialismo na Rússia. Acontece também um episódio chamado de Domingo Sangrento. Esse Domingo Sangrento é um episódio onde muitos manifestantes vão demonstrar sua insatisfação com o governo russo, né? E é liberado que as tropas russas vão atingir esses manifestantes, vão em cima desses manifestantes, né? Então muitas pessoas morrem nesse dia, é um domingo de manhã, né? Por isso ficou conhecido como Domingo Sangrento, por conta da pancadaria que aconteceu, né, durante essa manifestação. Ocorre também a formação dos chamados soviets. Quem eram os soviets? Onde vivem, como se reproduzem hoje no Globo Repórter? Não, os soviets eram grupos operários organizados, grupos com lideranças políticas, certo? Além disso, desenrola aí na Rússia a Revolução de Fevereiro. Essa Revolução mostra a insatisfação com a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Né? Do Império Russo na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Pô, a população olha o seguinte, já estamos numa situação complicada, né? A Rússia, ela vive uma crise política, ela vive uma crise econômica, ela vive uma crise social, e aí o imperador vai lá e me coloca a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Pra gente perder mais vidas, pra gente perder mais dinheiro, pra gente quebrar ainda mais na questão social, porque a Rússia acaba também sendo palco de batalhas, né? E o pessoal assim, cara, onde é que esse imperador, onde é que o czar tá com a cabeça? Tá maluco esse cara? E tudo isso vai gerando na população e nos grupos organizados um sentimento de revolta e de força. Tamanha insatisfação que o governo do czar, né, ele gera, né? Nasce então, gente, o governo provisório, né, liderado por Alexander Kerensky. Por quê? O imperador russo, Nicolau II, o czar, ele sofre tantas pressões para deixar o poder que finalmente então ele deixa o poder. Alexander Kerensky assume o Império Russo e a partir daí começa a se apurar mais ainda para culminar numa revolução, numa guerra civil, né? Ocorre então a Revolução de Outubro, né? A Revolução de Outubro foi liderada pelos bolcheviques, né, principalmente liderados ali por Lenin e Trotsky. Essa Revolução de Outubro, ela organiza a saída, ela busca, né, retirar Alexander Kerensky do governo provisório e instalar o governo comunista na Rússia. Nesse momento, inicia aí na Rússia uma guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra entre pessoas de um mesmo povo, né? E essa guerra aí civil, ela, de um lado tá o exército vermelho, de outro lado o exército branco. Basicamente a divisão entre bolcheviques e mancheviques, certo? E ao fim da guerra civil que ocorre, né? O exército vermelho vence, que equivalia aos bolcheviques, né? Essa guerra, ela tem um saldo terrível, muitas mortes, cerca aí de 9 milhões de mortes. Essa guerra aí também destrói muitos campos, destrói ainda mais a economia, porque também os preços, né, das coisas são congelados, os salários são congelados,
toda a reserva de alimento que pessoas tinham no seu celeiro tiveram que entregar para aqueles que estavam em guerra, e dentro da Rússia começa a se estabelecer aí esse formato de governo comunista, né? Inicia aí a República, né, a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Que é um conjunto de repúblicas socialistas e soviéticas, né? Então o Império Russo ele não está mais restrito a uma certa parte do mapa, ele se expande, né? E após isso, Lenin ele tinha já uma saúde, ao fim da sua vida ele estava com uma saúde muito debilitada. Com o falecimento de Lenin, Stalin sobe ao poder, e aí vem todo o formato de governo de Stalin, né? Também todos eles socialistas, né? Comunistas. Esse comunismo na Rússia depois ele vai incentivar o comunismo chinês, né? Que mais à frente provavelmente nós vamos estudar, e algo que era esclarecido, né? É que uma mentira contada 1000 vezes ela se torna uma verdade. Então, a propaganda dentro do Império, da União Soviética, né, que surge ali nesse momento, após ali a Guerra Civil dentro da Rússia, que instala o socialismo na Rússia, né, a imprensa, né, a propaganda nesse momento, ela é um meio muito forte de apoio ao governo, né? Então, assim, agora tu me pergunta, melhorou a situação do povo russo? Não melhorou. A situação que a população russa vivia durante o Império Russo, né, debaixo ali das mãos do czar Nicolau II, e a situação que a população russa vive durante o governo de Stalin, durante o governo de Lenin, primeiramente, depois de Stalin, é praticamente a mesma situação, né? A diferença é que aqueles que estão no poder agora têm ideais diferentes, mas a situação de pobreza, a situação de complicada economicamente, socialmente, ela é a mesma, né? A perseguição contra todos aqueles que divergissem do governo, que se mostrassem contra o governo, todo aquele que praticasse oposição, né? Por exemplo, no Brasil. No Brasil, nós temos aqueles que defendem o presidente ou o partido tal, e nós temos aqueles que se opõem, né? Ou nós temos um presidente X e temos o outro que se opõe. Enfim, nós temos a liberdade de exercer oposição e de expressão, coisa que na Rússia nesse momento aí não se tem, né? Muitas pessoas foram assassinadas, né, perseguidas, porque se mostravam contra o governo. O próprio Trotsky, que caminhava junto com Stalin, mas que diverge muito das ideias, que caminhava muito com Lenin, mas que diverge muito das ideias de Stalin, o próprio Trotsky, ele tem que sair da União Soviética, ele vem se abrigar aqui na América porque ele está sendo perseguido, né? Então, a situação da Rússia da União Soviética, né? Hoje Rússia, que um dia foi União Soviética, que um dia foi Império Russo, ela não muda extremamente para melhor a situação das camadas populares, né? E a situação com relação às pessoas terem direito de expressão e opinião política, né? Funcionava assim, as pessoas tinham direito de expressar a sua opinião política se a opinião delas convergisse para as ideias políticas dos socialistas, dos comunistas, senão ela já era barrada, né? Então, o comunismo na Rússia, né, na União Soviética, ele matou muitas pessoas, né? Porque os extremos, geralmente, eles não são muito saudáveis, né, pessoal? Então,
acerca do Império Russo, né? Esse império que se tornou União Soviética, que hoje nós chamamos de Rússia, de uma forma muito resumida, é isso. Na próxima aula nós vamos fazer atividades, certo? E nós vamos fazer correção dessas atividades e mastigar um pouco mais esse conteúdo para que a gente consiga desenvolver depois um trabalho ou uma avaliação, ok? Qualquer dúvida, me procurem, certo? E não deixem de fazer as leituras, porque a leitura juntamente com esses vídeos que eu enviei para vocês, tanto o vídeo do link quanto esses vídeos que eu fiz, isso vai esclarecer muito o entendimento sobre esse conteúdo, tá certo? Até mais, beijão!